E aí galera, beleza? Voltando aqui, continuando o vídeo. Eu vou gravar aqui a parte 3, já ITM. Essa aqui foi a última mão do vídeo anterior. Um Ice 3, o jogador abriu, resolvi foldar. 7-8 fold. 9-7, o jogador do TG abre. Ele tem em torno ali de 25 bebês. Se ele tivesse um pouco mais, uns 35 a 40 bebês para frente, eu jogaria essa mão, ou tribetando, ou dando call, dependendo do tipo de jogador, do vilão. Mas aí eu resolvi foldar e seguir o jogo. Passou algumas mãos aqui, próxima mão um Ice Rei. O jogador ali em posição intermediária ali foi all-in. Aqui eu tenho a opção, eu resolvi dar call, mas eu tenho a opção de isolar, né, de ir all-in também, para diminuir um pouco a chance de ele entrar na mão, mas não faz tanta diferença dar o call ou ir all-in. Eles sabem que eu estou comprometido com o pot, então eu resolvi só dar o call aqui. Eu acertei o turn, mas infelizmente ele acertou o river. Sem problema, segue o jogo. Passado algumas mãos aqui. Esse 8 e 10 dava para abrir, dependendo do tipo da mesa. Se é uma mesa mais tranquila, mas eu resolvi foldar. Ice Rei abri. Tem muito que comentar, só levei os blinds. Passado algumas mãos aqui. Um outro Ice Rei, o mesmo jogador ali abriu o raise. Aqui um all-in tranquilo com 17 big blinds. Aí ele mostra o par de 5. Mais um flip aqui, dessa vez eu ganhei. Algumas vezes a gente perde, outras ganha. Dessa vez eu levei. Par de 10, abri raise, todos foldaram. Esse 6 e dama aqui, o jogador do cutoff abriu. O range ali dele abrir é muito grande do cutoff para roubar. Ele tem uma stack boa ali para estar tribetando light, foi o que eu fiz. Então eu fiz um size aqui de um pouco mais de 2,5 e levei aqui. Próxima mão par de valete, abri raise, todos foldaram. Esse rei 8 aqui, rei 8 não, desculpa, rei 8 suited, eu poderia ter aberto aqui, mas eu preferi foldar aqui e manter minha imagem. Eu não queria construir uma imagem de jogador muito loose e tal. Então eu preferi foldar essa mão aqui, mas dava para abrir também tranquilamente. Aí, par de 3. O par de 3 o jogador ali abriu. Eu tenho duas opções aqui. Eu posso foldar ou ir all in. Como é a primeira vez que ele estava roubando ali, eu decidi foldar e manter minha stack, não fazer nenhum movimento aqui, nenhum move em cima dele, mas dava para ir all in, porque da mesma maneira que eu tribetei aquele 6 e dama aqui, o jogador está abrindo muita coisa para foldar ainda. Mas dessa vez eu preferi foldar aqui e seguir o jogo. Aí mais um par de valete, teve um limp. Aí eu abri um raise aqui em cima do limp. Tô fora de posição, não tem muito sentido só limpar, tem que fazer um raise. Aí o jogador do big, em torno de uns 12, 13 bebês aqui, foi all in. Aí um call tranquilo aqui, mais um flip, a gente levou aqui. E aqui é a mesa semifinal. Eu queria comentar com vocês o seguinte: na mesa semifinal tem dois momentos do torneio que eu jogo muito agressivo, muito para frente. É na mesa semifinal e no heads up. São os dois momentos que eu sou mais agressivo. Então aqui eu vou estar procurando a todo momento alguma situação para estar abrindo raise, tribetando, colocando pressão. Ainda mais quando eu tenho ficha. Aqui ó, a primeira mão. Mas esse tipo de pressão, uma pressão pontual, assim, não é sair que nem um maluco, maníaco. Então aqui a primeira mão eu resolvi, o jogador abrindo, resolvi foldar. Um
Um 8-7, passando algumas mãos aqui. Um 8-7 e tal. Essa daqui. Mais E6. Ó, naquela política de pressionar. O jogador ali abre do meio da mesa. Eu vou lá e tribeto ele light. Ele folda. Esse tipo de pressão que eu me referi. Esse Ás e 7 aqui. Eu poderia ter squeezado aqui eles. Mas como a stack tá meio apertada, eu acabei de dar uma tribet, eu preferi foldar. Próxima mão, Ás e 3, eu abro aqui o jogador, mesmo jogador que eu tribetei ele light, ele dá call. Aí ele check, aí é que eu aposto em torno de, eu dou uma c-bet aqui em torno de 40% do pote, um pouquinho mais de 40%. Não porque eu acertei o 3, eu tô c-betando pra fazer ele foldar mesmo, pra encerrar a mão aqui. E por blefe mesmo. Então, acertando ou não o 3, eu daria essa c-bet e ele folda. Aí a gente continua aqui. Próxima mão esse rei 10. O jogador do small blind abre um raise, dá um mini raise. Aí eu vou dar um call para defender. Essa é uma mão boa, ela flopa bem ali. E é uma mão boa para defender. Ele resolve c-betar. E aqui toda a vida eu vou dar score aqui com essa stack para fazer um float em cima dele. Então a minha intenção, eu dou esse call, vai bater um turn qualquer, ele dá o check e eu vou lá e aposto. E eu levo a mão. Bateu um 3, só que ele resolveu mandar a segunda, aí não tem muito o que fazer, eu não vou ficar dando call pela broca. Então eu resolvi foldar aqui, eu acredito que ele tem um valor mesmo, pode ter esse as aí para mandar a segunda, então eu resolvi foldar e seguir com a minha stack. Próxima mão aqui, um rei 7. O jogador abre, o mesmo jogador. Eu poderia tribetar aqui ele light. Eu não tribetei ele light porque eu ia estar um pouco comprometido com Big Blind. Então, por esse motivo eu não quis tribetar light. Mas é uma jogada possível aqui, tá? Dá pra tribetar light. Só que fica meio ali no limite ali. Porque você tribeta, o Big Blind pode chovar e te dar boas odds para você dar call. Então eu resolvi. Tem outras pessoas para falar aqui, tem mais 4 pessoas, então eu resolvi não tribetar aqui. Light e Ás 10 eu abri. Todos foldaram, roubei o blind. Esse Ás 4 aqui ele dava para abrir. Acabei foldando, mas era pela imagem mesmo. Mas abrir aqui também é tranquilo, não tem muito problema também não. Ás e dama, o mesmo jogador ali, ó, que eu tinha tribetado ele no começo dessa mesa, ele abre de novo, eu tribeto ele de novo por valor, e quando eu tribeto, é tribeto para abraçar, porque como eu já tribetei a primeira, eu estou tribetando a segunda vez, ele pode já perder um pouco a paciência comigo e mandar um Ás e valete, um Ás e 10 suited, e mãos que eu tô na frente, que eu tô dominando, então por isso que eu tô tribetando por valor aqui. Mas ele acaba foldando. O jogador abre aqui, ele tem uma stack meio curta, eu preferi foldar direto. O call eu não acho muito bom. E a win também eu acho meio exagerado ali. Colocar ele em all-in no caso eu acho meio exagerado. Então eu prefiro foldar mesmo e procurar outras situações para ganhar ficha. Ás e 8 abri. Todos foldaram. Ás e dama abri. Aí o nosso amigo aí, nosso parceiro, não sei se ele estava um pouco queimado ou não, mas resolveu ir ao win. Dessa vez ele tinha valor mesmo, par de 9, uma mão boa para fazer um rei steel aí ao win, tranquilo, mas acabamos puxando outro flip aí. Esse Ás e 6 aqui foi um erro gravíssimo que eu tive. Era pra ter aberto aqui. Com essa stack tem que abrir, tem que pressionar. Não tem muito por que foldar essa mão aqui. Provavelmente no momento eu não abri porque eu estava jogando muitas mãos. Vocês podem ver esse período aqui, eu joguei muitas mãos, mas mesmo assim não importa com
com esse tanto de ficha, mesa semifinal, tem que abrir esse tipo de mão, que foi um erro bem grave mesmo. O mesmo jogador quando que abre aqui do small. Aí aqui é uma situação interessante. Aqui eu resolvo tribetar ele light. Por que eu resolvo tribetar light? Eu faço muito essa jogada, demais mesmo. A situação perto da mesa final, o jogador abrindo do small blind, que tem um range um pouco largo. Ele tem ali 20 bebês antes do raise. Então, quando os jogadores têm entre 20 e 25 bebês, essa tribet passa demais mesmo. Então ali eu estaria tribetando qualquer mão muito fraca. Então, o 10 e 5, o 3 e 2, o 7 e 2, qualquer lixo eu estou tribetando aqui, e as mãos de muito valor. O Ás, Rei, Dama, Ás e Rei, Ás e Dama. Então, esses tipos de mão eu estou tribetando. E aquelas mãos de valor médio que flopa bem, tipo o Rei 10, Rei Dama, 10 e Dama, Valete e Dama, Valete 10, de preferência suited, eu estou dando call e jogando em posição contra ele. E as mãos fracas, igual eu falei, o 10 e 5, 7 e 2, 3 e 2, qualquer tipo de mão fraca, muito fraca, eu vou estar tribetando ele light. E as mãos fortes eu vou estar tribetando por valor. Essa jogada, você ganha de algumas formas. A primeira delas é quando você leva aqui, óbvio. Ele foldou, você já está levando um pote bom. Mesmo quando ele não folda, mesmo quando ele resolve all-in, você acaba ganhando também. Porque na próxima vez que acontecer uma situação dessa, ele vai pensar duas vezes em abrir em cima de você. Então você começa a ganhar alguns walk, que a gente fala. Walk é quando o jogador folda, né, direto. Então ele deixa as blinds para você. Então essa jogada passa demais. Tem a pressão da FT. Tem o range dele de abertura que é largo ali. Então por isso que eu resolvi tribetar e passou. E ganhamos um pote bom aqui com uma mão muito ruim. Seguindo o jogo, Ás e 2, dessa vez eu abri, não cometi aquele erro do Ás e 6, roubei os blinds. O par de 6, aqui o jogador vai ao in, ali em torno de 11 blinds, e aqui tem uma situação interessante. Essa jogada aqui, ela é bem close, que a gente fala, né? Ela é bem no limite. Por que ela é no limite? Porque contra determinados jogadores é um fold bem fácil, e contra outros jogadores é um call bem fácil. Então o que determina o call do fold aqui é a imagem que você tem do jogador. Então se é um jogador que está chovando muita coisa, ele vai estar chovendo qualquer par, muitos AX, dá para dar esse call. Se é um jogador já mais tático, que só vai estar chovendo mãos melhores, é um fold tranquilo. Na minha cabeça aí, se eu tenho 7-7, 8-8, eu dou esse call fácil. Se eu tenho 5-5 para baixo, eu foldo. E o 6-6 é aquela mão mesmo ali no limite que eu penso bem entre o call e o fold. Um outro fator nessa mão aqui é que tem mais um para falar. Apesar de parecer pouca coisa, mas um jogador faz muita diferença. Então se eu estou aqui na Big Blind, é uma coisa. Então se eu estou na Small, tendo mais um para falar, é outra situação. Então por causa disso eu resolvi foldar esse 6-6 e procurar outras maneiras de acumular fichas. Aí vem um Ás, abri um raise aqui, tranquilo, jogador da call. Faço uma c-bet pequena aqui para tentar tomar call de pares, alguns As X com mais 10, As e Vala que ele resolveu defender ali. Aí ele dá o primeiro call, As e Dama era uma outra mão que está aqui no range que ele pode dar call, não resolveu tribetar. Eu acho que o Ás e Rei ele já chovava, mas o Ás e Dama algumas vezes ele pode dar call, um Rei Dama, então ele deu check de novo, eu resolvi apostar também, apostei em torno de 40%, mas dessa vez ele acabou foldando. Aqui a gente está no forehand, então provavelmente tem 6 na outra mesa e 4 aqui, na próxima mão vai vir mais alguém. Eu abri aqui o 10 e 9 para roubar,
jogador da call. Bate um flop relativamente bom para c-bet. Jogador da check, eu faço uma c-bet aqui pequena também, não precisa fazer muito grande. Você vê que não é nem metade do pote aqui, em torno de 40 e já folda. Aí, como eu falei, o outro jogador veio da outra mesa. Aí ele abre 3x aqui. 3x não é muito normal nos dias de hoje, ainda mais nessa fase final de torneio. Aí eu resolvi, mantendo aquela política da pressão, bolha da FT, então eu resolvi tribetar ele. Aí eu tribetei, aí ele deu call. A minha ideia era levar aqui mesmo, mas ele resolveu dar call. Aí bateu esse flop aqui. Esse tipo de flop ele é um pouco ruim para se betar em tribet pot. Quando é um tribet pot, tá muito no range as mãos que ele defende ali. Então ele vai defender com rei dama, rei vala, 10 e vala, 10 e dama, valete e dama, ás e 10. Esse tipo de mão ele defende muito. Então, ás e vala. Então não é muito bom se betar, porque não vai passar a maioria das vezes. Então eu prefiro evitar se betar esse tipo de flop aqui. Aí eu resolvi dar check. E o jogador dá check. Quando ele dá esse check aí, eu já praticamente descarto o rei da mão dele. Porque a maioria das vezes ele vai apostar aí com o rei. Então, os reis muito fortes, que seria o rei, o ás e rei, ele já me forbetaria pré-flop. Então, não tem esse tipo de mão no range dele. E o rei dama, rei vala, praticamente 100% das vezes vai apostar aí nesse flop. Então eu descartei o rei. Virou um 4 no turn. Aí eu apostei para tomar call dos draws, ou levar a mão aí mesmo. Os draws de sequência principalmente. Aí ele deu call. Aí no river tem uma situação interessante. Nesse momento eu tenho duas opções. Ou eu posso dar um check e esperar que ele aposte nos draw que ele errou, um check call, no caso eu daria. Ou eu tenho a segunda opção, que foi o que eu fiz. Eu coloquei ele em all-in. Aí, por que eu coloquei all-in? Eu estou transformando meu par de 8 em blefe. Eu estou blefando meu par de 8. Por que eu estou blefando meu par de 8? Qual a minha intenção? A minha intenção é fazer ele foldar o 9-9, que está ganhando da minha mão. Um 10x que ele pode ter, um 10 e vala, um 10 e 9, alguma coisa desse tipo. E às vezes, muito mais raro, um valete e valete. Então, esse grupo de mãos que essa aposta é para fazer esse tipo de mão foldar. Como é bolha da FT, vai passar bastante vezes, então é muito difícil ele dar um call aí com 10 e valete, com par de 9. Então, por isso que eu resolvi colocar ele em all-in. E ele acabou foldando, eu não sei exatamente a mão que ele tinha, mas a ideia era essa mesmo, fazer ele foldar nesse river. Eu não estou apostando aqui para tomar call, porque eu acho que dificilmente ele dá call de 7-7, um ás e 6, alguma coisa desse tipo que eu estou ganhando. A minha ideia foi blefar mesmo, fazer ele foldar, e deu certo o meu plano. Aí continuando a política aqui, agora eu tenho quase 74 big blinds. Aí eu dou um raise para roubar, aí o parceiro dá aquela zagueirada, estoura 30 big blinds, muita coisa aqui. Aí tem que foldar, não tem muito o que fazer. Continuando aqui, 10 e 7, tô no botão, botando pressão, mesa semifinal, bolha da FT. Aí o jogador estoura aqui 15 BB, não tem como eu pagar aqui. E aí aqui formou a mesa final. Novamente, quem tiver alguma dúvida, pode me procurar pelo Skype. Meu Skype é Edu Sombra BR. Eu atendo vocês aí, vou tirar qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essas mãos que eu joguei. É só me procurar pelo Skype e a gente tira as dúvidas aí. Só lembrando aí, Edu Sombra BR. E é isso, pessoal. Aqui foi a parte 3. Em breve aí eu tô gravando a parte 4 aí, falando da FT. E eu queria desejar um forte abraço aí para todo mundo e a gente se vê em breve aí. Falou, tchau!